Fala galera, paz do Senhor, mais um Atalaias Cast e hoje, como sempre, temos um convidado especial e nós conversaremos aqui sobre vários assuntos e experiências com Deus e vários testemunhos. E tá comigo aqui mais uma vez o Diego. Fala, Isso aí, Diego. Nilson. Mais um podcast aí, né? Com uma convidada muito especial, né? O pessoal está acostumado sempre a ver a presença masculina aqui, Exatamente. mas hoje o negócio mudou. Hoje temos uma presença ilustre de uma mulher. Exatamente. E o pessoal conhece, alguns conhecem muito bem, né? Conhece. Outros que não conhecem vão conhecer ela, a história dela, o que Deus tem feito por intermédio da vida dela, não é isso, Wilson? Exatamente. E quem não conhece não teve ainda o privilégio de conhecê-lo, porque é uma bênção do Exatamente. Senhor, né? E como você bem falou, agora a gente vai entrevistar uma mulher e isso é importante, isso é muito especial, porque as mulheres, elas estão inseridas tanto no contexto secular e dominando o mundo, como também na igreja. São Exatamente. mulheres de pastores, mulheres de líderes de obreiros, mulheres que têm alcançado vários cargos, ministérios, e Deus tem usado poderosamente, Diego. Então, Com apresente certeza. a nossa convidada. E como se falou, elas estão crescendo. E a nossa convidada tem se destacado muito na obra do Senhor, tem feito a diferença, tem sido alguém que influencia outras jovens. Está conosco hoje Maiara Benício. Maiara Benício. Maiara é esposa do nosso líder, idealizador desse projeto Atalaias Cast, Cleiton Benício. Esposa, mãe, cantora, pregadora, Glória. alguém que tem se levantado na obra de Deus como uma guerreira e Deus tem a usado poderosamente. Maiara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast nessa noite. É um prazer tê-la conosco. Se apresente ao povo. Paz do Senhor, galera. Bom, é um privilégio estar aqui, a primeira mulher no podcast Atalaias, representando as meninas. E em breve vai ter mais meninas aqui, em nome de Jesus, né? E é uma honra poder servir, né? A Ponta Grossa, estar aqui, ouvir o chamado de Deus, né? Bem, E poder falar do amor de Deus. Isso é um privilégio, né? Amém, Maiara. E para nós é um momento muito alegre, muito feliz, porque a gente está há mais ou menos 3 anos, 4 anos trabalhando juntos, né? E eu percebo na Maiara, Cleiton, uma disposição maior para alcançar as meninas no grupo, as meninas da igreja, as adolescentes, os jovens, as moças. E isso é fundamental, porque um líder sem a companheira e sem a esposa, ele não alcança todo o público. não, de forma alguma. Quando o Cleiton chegou juntamente com a Maiara, ele alcançou os Atalaias e o grupo de jovens por completo. Nós tínhamos essa deficiência anteriormente. As meninas não tinham tanto acesso, não eram tão alcançadas. Mas quando a Maiara chegou, ela conseguiu alcançar as meninas, chamar as meninas e ser um instrumento de Deus na vida delas, né? Então eu queria que a Maiara, nesse primeiro momento, contasse para nós, Maiara, essa tua experiência aqui em Ponta Grossa, quando você veio de Telêmaco Borba, contasse um pouquinho também sobre a tua história no ministério, na mocidade, junto com o Cleiton, porque você também faz parte do ministério do Cleiton, né? Liderança de jovens não é fácil. E você tem experimentado isso há anos, né? Eu queria que você contasse para nós a experiência, para os jovens que nos assistem. Bom, quando o Cleiton foi chamado para ser obreiro, na época eu achava que não era para nós. Eu falei, não, isso não é para nós isso. Apesar de que quando nós éramos ainda criança, a mãe do Cleiton, num culto de missão, entregou ele para a obra missionária. Pegou, não tinha oferta, né? Ela pegou e levou ele até o altar e falou, eu não tenho o que ofertar, mas eu entrego meu filho Cleiton para a oferta missionária. E entregou na obra. E a minha mãe também fez a mesma coisa. Num culto de missão, ela também não tinha o que ofertar. Ela foi lá e ofertou a mim e meu irmão como oferta missionária. Legal. E então, Deus, ele une propósito. Verdade. Não só acaso, né? Ele une propósitos. E eu creio que Deus nos uniu por um propósito. Porque tem um chamado de Deus e tem algo para ser suprido, né? Então, Deus nos chamou. Mas eu ainda não tinha entendido isso.
E quando ele foi chamado para ser obreiro, já era líder de jovens, e eu também não entendia muito bem, era muito imatura, não tinha o entendimento espiritual e nem da vida, né? Porque a gente era muito novo, né? Quando foi já começando a trabalhar com os jovens. Eu tinha, acho que 17, 18 anos, uns 18 anos, e o Cleito também era novo. E eu não aceitava, falava assim, você, Cleito, no meio de pastores, acho que não é para nós isso, não. E eu questionava muito isso, até que um dia uma pastora chegou, sentou. Por isso que é fundamental a gente conversar com outras mulheres para nos incentivar, alguém que já esteja, né, vivendo o propósito de Deus. E essa pastora, esposa de pastor, chegou e chamou eu do lado e falou, viu, quero contar o meu testemunho. Eu também fiz igual você, só que eu paguei um preço muito caro. E ela, quando me contou o testemunho dela, me abriu os olhos. E a experiência dela fez com que eu não vivesse o que ela viveu. Eu falei, não, eu não quero, né, ter o peso disso. Se eu sei que Deus nos chamou, eu tinha essa convicção, mas eu tinha medo, né? E falava, mas será que é a hora? A gente é tão novo e já ser chamado, né, para ser obreiro na casa de Deus. Falei, Senhor, acho que, né? Achei aquilo muito cedo demais, mas Deus, ele não vê a idade, ele vê o propósito que ele tem e a necessidade que precisa ser cumprida na hora que ele quer, e ele chama e ele faz a hora que ele quer. E eu pude ter essa conversa com essa pastora e ela me direcionou, falando do testemunho dela. Eu falei, não, peraí, eu não quero, né, viver isso, né? Eu quero viver o que Deus tem para mim, né? E aceitei esse chamado e o Cleito foi para ser obreiro. Mas eu também não conseguia me ver como líder de jovens, né? Eu falei, não, é só o Cleito, né? Eu só ajudo ele aqui, só intercedo e tá louco de bom, né? E um dia Deus me levantou um profeta, colocou as mãos sobre mim e falou, Deus falando assim, você acha que eu não te chamei? Você acha que você não é capaz para isso? Eu vou te dar experiências para te provar que sou eu que coloco no lugar onde eu quero. E eu falei, meu Deus, eu só chorei, agradeci a Deus, né? E falei, amém, eu aceito então, Senhor, o seu chamado na minha vida, na vida do Cleito. E sempre a gente, né, fica com receio de tudo que Deus vem de novo pra gente, ou algo que seja... a gente acha assim, não, é muito, né? Não é pra gente isso, né? A gente se acha incapaz, né, de fazer algo. Mas ainda bem, porque quem faz mesmo é Deus, né? Através de nós, mas quem age é Ele, né? Através de nós. Com certeza. E aí que a gente iniciou, né? Cuidando de jovens, o Cleito entrou no ministério como obreiro, né? E nós aceitamos o chamado do Senhor. E nos dedicamos a Ele. Glória a Deus por isso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente percebe isso desde o momento que tanto a mãe do Cleito como a sua mãe tomaram a mesma ação. Então já existia um propósito lá de trás. Vocês não sabiam, mas Deus já sabia. E é interessante que para viver esse propósito, para todo propósito existe processos. Ainda, com certeza, tem processos que vocês vivem. Eu sempre costumo dizer que a gente sempre viverá processos, porque Deus permite esses processos para nos levar à sua plena vontade, que tem coisas que a gente já alcançou e coisas que a gente ainda vai alcançar da parte do Senhor. Mas diante daquilo que Deus já os conduziu, esses processos foram difíceis de encarar para viver os propósitos de Deus que vocês estão vivendo hoje? Muito, muito difícil. Quem não tem prova, não tem luta, não tem vitória, né? Exato. Então, a gente passou por muitos processos, né? Principalmente eu, que tinha muito trauma, né? Muita coisa que tinha vivido e que Deus precisava trabalhar tanto em mim, né? Quanto no Cleito. Quando ele foi chamado muito jovem, eu tinha muito receio, ficava mais acanhada, né? Ele também era muito tímido.
não tinha coragem de pegar no microfone, mandava os piá falar e falava, não é para mim esse negócio aí. Mas ele atuava de outra maneira, mas quando Deus chama, é ele que capacita, né? Mas a gente teve muitos processos. Eu lembro que eu estava trabalhando, fazia já 5 anos que eu trabalhava numa clínica lá em Telêmaco, e Deus falou para mim, eu estava no processo de, tanto eu quanto o Cleito, de formarmos uma família, né? Aumentar a nossa família. Já fazia 5 anos que a gente estava casado. Falei, bom, agora é hora de arrumar um herdeiro. E a gente começou nesse processo de aumentar a família, esperando em Deus, né? E nada acontecia. Eu esperei 4 anos e meio para poder engravidar. E nesse processo da espera de um filho, de aumentar a nossa família, Deus, eu senti a necessidade de ficar em casa. E eu ouvi a voz de Deus falando para mim, filha, eu quero que você fique em casa. Falei, mas eu trabalho, não dá para esperar eu engravidar primeiro, para daí, né, depois eu ficar em casa. Não, eu quero você dentro de casa. Falei, mas por que será que Deus quer, né? Mas eu ouvi a voz de Deus, fui lá e pedi a conta, saí do serviço e fiquei em casa. E nesse processo de ficar em casa foi doloroso, porque eu não tinha muito comunicação com os vizinhos, né? Os muros eram bem altos, então quase não tinha muito acesso. E eu ficava muito tempo sozinha. E mexendo ali com as minhas plantas, plantando minhas mudinhas ali, eu conversava com Deus. E Deus, eu creio muito no manifestar de Deus na natureza, naquilo que Ele produz, né? Sim. E eu ali indagando com Deus, por que, Senhor, esse processo eu não estou entendendo? Por que que é tão difícil a gente que é cristão para casar, para ter filho, para comprar uma casa? Tudo parece que é tão mais difícil, né? Parece que é mais pesado, mas que o inimigo, ele tenta, né? Sim. Tenta, mas ele não consegue, porque Deus, ele tem o melhor dessa terra para nós, né? Os filhos dele. E quando eu ficava indagando ali com Deus, né? Por que que eu tô aqui com esses muros fechados, Senhor, dentro de casa? Eu entendi que foi o Senhor que me chamou para ficar aqui dentro de casa. Eu quero ter prazer em servir a minha casa, a minha família, o meu esposo, porque eu estava meio sobrecarregada entre igreja, trabalho e família. Aí, qual que você prioriza? Bom, primeiro o trabalho, né? Aí eu falei, Deus, eu não vou largar o meu marido, eu não vou largar a igreja, o que eu tenho que largar? O meu trabalho. E eu ouvi esse chamado de Deus para cada um, Deus trabalha de uma maneira. Tem umas que é a necessidade de ir trabalhar, mas Deus me chamou para ficar em casa. E eu ouvi a voz de Deus. E quando eu estava nesse processo, o Cleito trouxe uma planta, né? Ele achou na beira da estrada, achou muito bonita, e como eu gosto muito de planta, ele falou assim, vou levar para a Maiara, ela vai gostar e ela vai plantar lá em casa. Aí, só que ela era muito exagerada. Ela era muito assim, as folhas dela eram muito abertas, né? E a gente tinha pouco espaço em casa para plantar. E aonde ele falou para mim plantar, o carro passava. Então, não dava para aquela planta ficar aberta, o carro ia passar por cima, né? Eu falei, agora, o que eu vou fazer, né? Aí eu catei uma fita vermelha e amarrei assim em volta dela para ela ficar para cima, né? E quando eu fui plantar ela na terra, o Espírito Santo falou comigo assim. Eu comecei a limpar a grama assim em volta, carpi, né? Limpei, fiz o buraco, coloquei a planta dentro, aterrei ela e fui limpando em volta dela. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, assim como essa planta, eu te coloco aonde eu quero. E eu amarro você. E a fita era vermelha. E eu, com o meu sangue, eu te envolvo. Porque eu quero que você tenha raízes para que você cresça e frutifique. Mas é onde eu quero, no tempo que eu quero. E então, por isso que eu te amarro. Porque eu me sentia presa. Falava, por que eu tô aqui, né?
eu me sentia presa ali. Aí o Espírito Santo falou, é eu que te prendo, porque eu quero firmar suas raízes. E nesse meu processo ali, dentro de casa, foi o tempo que eu mais aprendi da palavra de Deus, porque eu tinha tempo de buscar em Deus e ali eu me aprofundei em Deus, em conhecer a Deus. E quando você conhece Ele, você tem certeza de quem Ele é em você, através de você. Daí o que os outros falam não importa tanto, porque você sabe quem você é nele. E essa foi uma experiência que eu tive, né? E muitos outros testemunhos. Glória a Deus, Mayara. A gente fica assim, admirado e a gente glorifica a Deus por isso, porque acredito que todos nós passamos por experiências semelhantes, né, Diego? A gente às vezes não entende ali na hora o processo, mas lá na frente, quando a gente se dá conta, a gente percebe que foi necessário, né? Tem uma história que a gente sempre está escutando e é mais ou menos assim. A criança vê o pai fazendo um bordado, um crochê, ou a mãe fazendo um crochê, um bordado, só que ela vê de baixo para cima. E quando ela começa a ver de baixo para cima, ela não entende nada. Ela vê um emaranhado de fios e coloridos e não sabe o que é que tá passando. E ela fica indagando ali, o que é que você tá fazendo, mãe? O que é que você tá fazendo, pai? E aí, no final de toda a obra, de todo o processo, o pai vira. E quando ele vira para mostrar para a criança o resultado final, ela entende ali, ela vê de uma outra perspectiva. As linhas tinham um objetivo. Era para fazer uma arte, um desenho, uma flor, um sol, né? E assim somos nós muitas das vezes, né, Mayara? Como você contou o seu testemunho. Às vezes a gente está em determinadas situações, determinados lugares, a gente não está entendendo ali o processo, mas lá na frente a gente percebe que foi necessário e foi um aprendizado, né? E uma capacitação de Deus para as nossas vidas, para nos preparar para algo maior, né? Com certeza. E esse testemunho da Mayara mexe comigo porque eu vivi isso também, né? E você que está nos assistindo pode estar vivendo isso, né? Numa situação, às vezes, que você não está se agradando, que você está se sentindo presa, como você falou, né? Uma situação que você está se sentindo amarrado, mas busque a Deus, aproveite esse tempo, né? Aproveite para que você possa crescer em graça, crescer em conhecimento, olhar para o alto e confiar e esperar nele, porque ele tem a solução, ele tem a resposta, ele vai te levar para um lugar que você nem imaginava. E aqui está a Mayara, né? Em 2022, aí, juntamente com o Cleito, né? Com um ministério glorioso de liderar a juventude, de estar na frente de um grande trabalho. E eu queria que a Mayara nos contasse, Mayara, como é para você conciliar ser mãe, ser esposa, ser líder, ser filha. Queria que você nos contasse essa experiência de estar trabalhando, para que você possa contar para as meninas também, para as meninas se prepararem para essa obra, para esse ministério. Bom, a gente tem que entregar tudo, né? Quando você entende que é chamado, que você tem um propósito, você entrega tudo nas mãos de Deus. E uma frase que eu aprendi com a minha psicóloga, ela dizia assim, Mayara, tem o poder da antecipação. Tudo que você puder antecipar, vá lá, corra e antecipe. E, assim, uma coisa que eu faço sempre que o Cleito, ele gosta muito de café e ele fica mal sem tomar café. Eu já deixo a cafeteira com água, com pó, com tudo pronto. E daí eu acordo e eu falo, aperta o botão. Aí ele aperta o botão, já sai o café, né? Já tá pronto. É o poder da antecipação. Tudo que se você puder antecipar já te ajuda, né? Mas também não ficar com trauma, assim. E tem coisas que eu vou deixar de fazer em casa porque eu preciso também fazer outras coisas. Bom, pegando esse gancho, eu quero falar sobre Raabe. Quando Raabe, ela esconde os dois espias, ela leva eles para o eirado do telhado. E lá onde tinha um monte de linho que eles faziam, deixavam secando em cima do eirado, era cheio de linho. E eles ficaram escondidos, esses espias, debaixo desse linho. E quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, uma prostituta com a casa organizada. Porque a Bíblia fala que o eirado estava com os linhos organizados e eles estavam escondidos embaixo. Então, a casa da prostituta era bem organizada. Eu falei, meu Deus, se a casa da prostituta era bem organizada,
Quem dirá eu, né? Tenho que fazer minha parte, né? Então, sempre o poder da antecipação. Tudo que você puder antecipar, se você sabe que vai ter um culto, vai ter alguma coisa, se antecipe antes, né? Deixe tudo pronto, deixe tudo limpo antes e se antecipe para que você não venha. Mas também, se não der conta, não tem problema também. A gente faz depois, não tem problema. Confiando em Deus. Né? Né? Confiando sempre em Deus que vai embora. E pegando um gancho também naquilo que você falou de crochê, de costura. E também tem muitas mulheres que estão assistindo, às vezes pensam assim, nossa, mas então eu tenho que pedir a conta do meu serviço para ficar em casa e cuidar da família? Não, não é isso. Cada um Deus tem um propósito, um chamado. Ana foi a que entregou seu filho Samuel no templo. A igreja ali, no templo, era uma instituição falida, praticamente, porque Ofni e Finéias, eles não eram bem vistos pela população, o povo reclamava muito porque eles consumiam ali as ofertas do templo, então Eli não era um bom pai para Ofni e Finéias. E ela vai e entrega seu filho para uma instituição falida e entrega ele ali para ofertar a Deus o seu filho. Então, ela via ele uma vez por ano. E a Bíblia fala que ela tecia uma túnica para Samuel todo ano. Todo ano ela tecia uma túnica e levava para Samuel no templo. Então, ela era uma mãe ocupada que não tinha tempo de ver seu filho. E ela entregou ainda para uma instituição falida. Só que quando a gente deixa um filho em casa e vai para o trabalho, a gente entende que a gente está entregando o nosso filho na mão de Deus, não do homem. Quando você deixa teu filho, né, com uma babá, ou com a avó, ou com alguém que vai cuidar que não seja você, você tem que ter a certeza que você está entregando nas mãos de Deus, que é Deus que está cuidando. Por mais que você não tenha o tempo, Ana também não tinha o tempo hábil, né, ali para estar o tempo todo ali criando Samuel, mas ela fazia o pontinho dela da túnica. E o que significa túnica? Proteção. E o que é proteção para nós? De proteção espiritual? É a oração. No teu trabalho, você pode estar orando pelo teu filho, buscando pelo teu filho, que essa vai ser a túnica que você vai tecer sobre a vida do filho espiritualmente, né? Cuidando dele em oração. Talvez não tenha ali o tempo todo, mas porque você precisa trabalhar, porque às vezes tem mulheres que precisam ajudar na casa, porque hoje em dia não tá fácil, né? Tá caro tudo as coisas, né? Então, às vezes, é necessário que a mulher vá e tenha que trabalhar. Mas é que tem muita mulher que tem muita culpa. Eu tinha que estar em casa porque, né, eu não vejo meus filhos crescer. Mas Ana também não viu. Ela via ele uma vez por ano. Mas mesmo assim, ela tecia essa túnica de proteção, né, espiritual. E ela levava uma vez por ano. Então, não é o tempo, mas é aquilo que você deixa na criança, é aquilo que você faz como proteção, né? E você deixa nas mãos de Deus, não do homem. Exatamente. Então, para que as pessoas possam entender, né? Não é todo mundo que Deus chama que fica em casa, mas tem outras que precisam ir trabalhar. Sim. Né? Mas ter a confiança que é Deus quem cuida. Não interessa onde você deixa, não interessa se é uma instituição falida. Mas se você coloca nas mãos de Deus, aquilo prospera e é para a glória dele. Nós sabemos o que Samuel se tornou, né? Profeta, juiz e sacerdote. O único da Bíblia que tem os 3 títulos, né? Sim, exatamente. Para a glória de Deus. E é interessante quando se fala sobre Ana, porque a gente percebe que Ana buscou o Senhor. Só que aquilo que ela queria, ela mencionou para Deus que queria para que o nome de Deus fosse glorificado. Às vezes a gente quer tanta coisa, mas a gente só pensa no nosso benefício próprio. Claro que aquilo ia beneficiar a Ana, mas em primeiro ela pensa, eu vou oferecer ao Senhor. E esse cuidado que ela teve com Samuel, com seu filho, refletiu na vida de Samuel. Porque o momento atual que a nação vivia era um momento de caos. Os filhos do sacerdote, a sociedade inclinada ao pecado, totalmente perdida, mas o menino estava dentro do templo, buscando a Deus, crescendo ali, diante da presença de Deus. E quando todo mundo não queria ouvir Deus, quando Deus fala, o menino está disposto a ouvir a voz do Senhor. E ao ouvi-la,
começa ali, então, dar início a um projeto mais íntimo de Samuel com Deus e Samuel viver o que Deus tem para a vida dele. Então, essa influência das mães, como você é mãe, é orar pelos seus filhos, abençoar. Porque, infelizmente, hoje a gente vive em uma atualidade que muitas mães, ao invés de abençoar, elas amaldiçoam. E o peso da palavra de uma mãe influencia muito nos seus filhos. Eu já vi situação de pessoas que carregam uma maldição por causa de palavras liberadas pelos seus próprios pais. Então é importante isso, de uma mãe, de um pai, estar abençoando, olhando para o filho e dizendo: você vai ser uma bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Isso é muito importante para toda mãe, não é? Muito, muito importante. Meu Deus, a palavra, ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar, né? A própria Bíblia diz, né? Porque isso acaba gerando traumas. Traumas que, se você fala para a criança: ah, você... Eu ouvia muito meu pai falar assim: ah, ninguém presta. Ah, fulano e tal não presta. A gente sempre cresceu ouvindo falar mal das pessoas, né? E ele falava assim: ah, ninguém presta. E daí eu tinha problema com confiança. Eu falava: como que eu vou confiar em alguém se ninguém presta? E aquilo soava na minha cabeça: ninguém presta, ninguém presta. Então eu tinha problema com confiança, confiar nas pessoas, porque parece que a voz dele soava assim: ninguém presta, ninguém presta. E só que eu tirei isso do meu coração, porque eu compreendi que não, isso não. Eu entendi que as pessoas, Jesus ama elas de uma forma tão especial, me ama, né? Tão falho que sou, quem sou eu para achar que alguém não presta, né? Então, quando a gente entende o olhar de Deus sobre a vida do ser humano, quando você começa a enxergar como Cristo olha as pessoas, você muda a tua visão e não interessa o trauma que você viveu, não interessa aquilo que você ouviu, mas você resigna aquilo na sua mente com a mente de Cristo. Por isso que Jesus fala, né? Renovar a mente todos os dias, né? Sim. Mas a mente em Cristo. Exato. Então, tudo aquilo que você viveu, que falaram para você, palavra de maldição, você coloca na cruz. Você começa a refletir Cristo em você. Como Cristo pensaria a respeito disso? Quando você começa a ter um entendimento de quem Ele é em você e o que Ele pensaria do outro, ou de alguma situação, você resigna aquilo que você viveu, aqueles traumas que você ouviu, para algo que Deus quer que você seja, que Deus quer que você veja. Porque Deus, ele vê a gente com amor, né? Ele vê a gente diferente do que o próprio ser humano vê um ao outro, né? É verdade, Mayara. E isso que vocês estavam comentando aqui sobre a Ana, sobre o Samuel... E a Mayara tem um testemunho muito lindo para contar sobre o Samuel, né? Sobre o seu filho. E é uma experiência que ela teve com Deus que inspira e que alcança também outras moças, outras jovens, outras mães, para tirar a preocupação e deixar nas mãos de Deus e confiar, né? Eu queria que a Mayara compartilhasse conosco aí, compartilhasse com aqueles que nos assistem esse testemunho tão impactante, né? Que é do teu filho. Uhum. Então, quando eu estava tentando engravidar, já fazia 4 anos e meio que eu estava tentando. Eu consultei tudo e fiz exames, não tinha problema nenhum. Daí achava que era ansiedade, tudo. E um dia eu acordei, né? Abri a janela do quarto, comecei a respirar. Eu falei: hoje eu não tô a fim de orar de joelho, vou sentar aqui na cama. E comecei a respirar ali, aquela brisa suave. O Cleito estava trabalhando, estava viajando. E eu fiquei ali, respirando. Fiquei respirando. E daí eu lembrei daquele versículo, até deixei aberto aqui, que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 7. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E eu lembrei desse versículo enquanto estava respirando, que Deus, quando formou o ser humano, ele soprou nas suas narinas e veio o fôlego de vida. E daí eu comecei a respirar.
Eu tenho fôlego de vida. A vida em mim. Cristo em mim, através de mim. E eu fiquei ali naquele ciclo. Algo tão simples, mas se não for o ar, se não for a vida, se não for o fôlego, nós não existimos. Não há, né? Não há nada que nós possamos fazer quando alguém perde o fôlego. Né? E na pandemia a gente pode ver, né? Exatamente. Quantas pessoas, né? Faltou o fôlego. Sim. E eu ali respirando e não entendi o que Deus estava falando comigo, mas senti muito forte a presença de Deus ali. Continuei literalmente chapando na palavra, né? Respirando ali e pensando como era tão grande Deus soprando a vida dentro do ser humano, né? E o Cleito chegou de noite, eu fui limpar a casa, tudo. Daí de noite o Cleito chegou, você esqueceu da campanha de oração lá na casa da irmã? Eu falei, nossa, esqueci. Daí saí correndo, fui. Chegamos lá na campanha, né? Tava os irmãos lá, e começamos a orar. Aí uma irmã de Maringá, a irmã Mara de Maringá, Deus usou a vida dela para falar comigo. E eu meio ali acanhada, né? Tipo, ai, né? Tipo, vai profetizar, né? E eu, ai, Deus. Já tava meio com medo, né? Falei, ai, meu Deus. Aí ela veio pro meu lado, colocou a mão em mim, assim, e Deus começou a falar na voz dela. A primeira frase que Deus falou foi assim: eis que o teu respirar esta manhã foi tão profundo que tocou meu coração. E assim como toquei em Ana, estou tocando em você. Glória a Deus. E foi depois de um mês eu já estava grávida. Nem sabia. Meu Deus. Quando Deus Isso é falou tremendo. aquilo. E eu tinha ido no médico e ela tinha pedido um exame de sangue para me fazer, para saber o porquê que eu não engravidava. E eu falava, Deus, eu tenho medo de agulha, eu não quero fazer esse exame. Eu tenho medo de agulha, eu não quero fazer esse exame, Deus. E eu orei assim, pedindo para Deus que eu não queria fazer aquele exame. E daí passou uma semana que eu tinha esse exame em mãos, eu tinha até guardado ele. Eu não fiz, porque depois eu só fiz o para saber se estava grávida, né? E daí já estava grávida. É interessante, Mayara, a forma como você entende o comunicar de Deus contigo. Porque muitas das vezes a gente espera só que Deus levante um profeta para vir falar comigo, que levantando esse profeta eu vou ter resposta. Mas Deus não fala somente através de profetas. Claro que fala, mas não somente através de profetas. Deus tem várias formas de falar. Você relatou para nós sobre a planta que Deus te fez entender através de uma tipologia, um propósito que Ele tinha para a sua vida. Outra vez, sobre o respirar, você entendeu a voz do Senhor falando contigo. E a gente enxerga isso, uma sensibilidade de conseguir enxergar Deus nos mínimos detalhes. Essa sensibilidade que você foi criando com Deus, demorou para você se tornar sensível ao ponto de entender estas expressões da voz de Deus falando contigo? Ah, sim, porque a gente... Se você se ocupar muito com as coisas desse mundo, com os afazeres e as coisas daqui, você acaba perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas quando você para, porque hoje em dia é difícil quem para, né? Quem tem Sim. tempo para parar. E a própria palavra diz, né? Que vocês não observam os pássaros, né? Não trabalham, não fiam, e Deus cuida deles. O poder da apreciação daquilo que Deus criou, e é comprovado cientificamente que faz bem para a nossa mente. Isso é transformador. Eu não Sim. sei o que é cientificamente que fala, mas isso tem um poder na nossa mente, que é o poder da apreciação. Hoje eles falam yoga, sei lá o quê, que é de você ficar meditando, de você ficar respirando. Eu entendo que é tudo Deus, né? Que a própria palavra já diz, né? Que Sim. quando você entende quem Deus é, fica muito mais fácil de você entender que Ele está falando com você. E através das plantas mesmo, quando a gente vem embora para cá, depois de 1 ano que minha mãe veio morar para cá, ela me deu uma florzinha. E aquela florzinha era roxa. E quando ela morreu, ela nasceu outra branca.
E ela era cintilante. E a mãe, credo, mas eu te dei uma flor roxa, nasceu uma branca. Falei, mãe, eu não vou te explicar. Só que eu entendi que era um cuidado de Deus. E cada vez que eu olhava para aquela planta, era como se eu olhasse o cuidado de Deus comigo. E um dia eu fui podar ela, fui cortar. E eu cortei as que estavam secas. Só que daí, quando eu fui cortar a seca, eu cortei a que estava boa. E ela caiu na minha mão. E quando eu olhei ela, falei, nossa, cortei a que estava bonita, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, filha, às vezes você faz isso com as pessoas que te rodeiam. Você começa a cortar as flores que eu quero que floresçam na tua vida. Porque às vezes eu sou uma pessoa tímida, né? E eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Se vir conversar comigo, eu converso. Mas eu ir abordar as pessoas, eu já sou mais, assim, introspectiva, né? Pra chegar e começar uma conversa. Mas se alguém vir conversar comigo, eu converso normal, né? E daí o Espírito Santo falou isso pra mim. Então, não pode as flores, as pessoas que eu quero que floresçam na tua vida. Então, não faça mais isso. E eu entendi. Ou entendi a voz de Deus e comecei a observar melhor o que eu estava fazendo, quem eu estava podando, quem eu estava, né, não deixando florescer, até mesmo pelas palavras que eu às vezes tento ouvir. Ninguém presta, não tentar se aproximar de ninguém, porque ninguém presta. E às vezes a gente acaba dando lado, mas quando você volta de novo, porque a gente tem a tendência, né, a querer voltar ao que era. Mas quando você volta para a palavra, vê quem é Deus em você, aí você consegue entender. Não, pera lá, o que Deus quer que eu entenda? Quem que é que quer florescer na minha vida e eu preciso deixar florescer, né? Que são outras pessoas, né? Que Deus quer que floresçam. E depois dali eu tive muitas outras amizades e muitas pessoas que Deus trouxe para minha vida, principalmente aqui em Ponta Grossa, que floresceram na minha vida, que me abençoaram e eu também abençoei, né? E os atalaias são, né, um deles. Glória a Deus. Que floresceram, né, na nossa vida, na minha e na vida do Cleito, né? Amém, Mayara. E isso é tão interessante porque eu aprendi uma coisa. Todos os dias o Espírito Santo fala conosco. Sim. De diversas maneiras. Seja na leitura da palavra, seja, como você falou, às vezes vislumbrando a natureza, né? E o Espírito Santo sempre dando sinais, está sempre falando. E outra coisa que é muito real é que o inimigo também, todos os dias, quer nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Ele arma e coloca coisas nas nossas vidas e nas nossas frentes para tirar o foco de Deus, para calar a voz do Espírito Santo no nosso coração. Por exemplo, as pessoas, e praticamente muitos jovens hoje em dia, está com um uso desenfreado do celular, das redes sociais. A Netflix é massa, é top, tem várias séries legais, filmes legais, mas muitas das vezes também tomam tempo do jovem, tomam tempo do adolescente. E isso, muitas das vezes, impede e tampa o ouvido da pessoa para que ouça a voz do Espírito Santo na vida dela, né? E hoje em dia, com a tecnologia, com as coisas que surgiram, né, na nossa vida, aumentou ainda mais, escalou ainda mais. A gente olha assim a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vê esses homens, né, esses profetas de Deus vivendo com essas experiências fantásticas. No Novo Testamento, os discípulos tendo experiências maravilhosas com Deus, vivendo coisas sobrenaturais, mas a gente vai entender que eles estavam mergulhados nisso. Exatamente. Eles viviam dia após dia algo novo com Deus. Eles tinham experiências com Deus, eles oravam com mais intensidade e mais vezes durante o dia, né? E hoje a gente percebe que existe muita tecnologia, existe muita coisas que mudam e chamam a atenção do jovem, distraem, exatamente. E a Mayara, contando essas experiências dela, mostra para nós, Diego, e para vocês que nos escutam, que o Espírito Santo está todo dia ali, conversando, falando, alertando, direcionando, e nós precisamos entender isso, que eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Eu preciso tampar os meus ouvidos para esse mundo, para ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida, né, Mayara? E essa experiência que você contou é incrível, porque a gente aprende que nós, como cristãos, e muitas das vezes queremos ouvir a voz de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos parar com os afazeres para dar ouvidos ao Mestre, que foi o caso da Maria e Marta, na presença de Jesus, né? Enquanto Marta estava atarefada, Maria ela escolheu a boa parte, que é estar ajoelhada ouvindo o Mestre. E isso é maravilhoso, né? Depois que a gente aprende isso, a gente entende que há um lugar melhor para estar.
há uma posição melhor para estar, que é ouvir o mestre, é estar aos pés do mestre, né? O inimigo, ele é especialista em distração. Ele quer distrair a gente com entretenimento, com Sim. tudo que ele puder enfiar ali para te distrair, para que você não ouça a voz de Deus, para que não se cumpra aquilo que Deus tem para nossa vida, né? Então ele é especialista em distração. E às vezes a gente se pega, né, distraído, né? Com bobagem às vezes, né, vendo coisa que não tem nada a ver e se distrai e acaba esquecendo de ouvir a voz de Deus, apreciar aquilo que ele fez. E muitas das vezes, eu deito na rede ali, começo a olhar para o céu, né? E ali, Maranata, o Senhor vem nas nuvens, e eu começo a olhar a natureza. Sim. E Deus fala muito comigo através da natureza. Eu acho que a maneira que Deus fala com cada um, ela é peculiar, né? Ela é Sim. naquilo que você consegue parar para observar, né? Talvez não seja como a natureza, mas pode ser de outras formas que você consiga entender e ouvir a voz de Deus, né? Cada um tem uma maneira de ouvir a voz de Deus. E quando Deus falou comigo naquela manhã que eu estava respirando, ele estava me dizendo: filha, eu sopro vida no teu ventre. E eu não entendi. Se eu tivesse entendido, não precisava levantar o profeta. Né? Mas como eu não tinha compreendido, precisou do profeta para que eu entendesse aquilo que Deus estava falando. E só depois de eu estar grávida que eu entendi tudo isso, que eu entendi o que Deus falou. Uau, o que Deus tinha falado. E ele confirmou, já a primeira frase que ela falou foi para que eu entendesse que era a voz de Deus, que não era a pessoa, né? Que era a voz de Deus mesmo ali falando comigo. Para que eu pudesse entender o que ele já tinha falado para mim cedo. Então, e hoje eu falo: Deus, o Senhor tem acesso a mim. O véu já se rasgou. Então, fala comigo, Senhor, mas que eu te entenda, mas que eu compreenda. E se às vezes eu não compreendo, ele tem que levantar um profeta para interpretar, né? Aquilo Sim. que às vezes eu não consigo entender, né? A salvação, ela foi dada por Cristo gratuitamente. Mas todas as demais coisas que Cristo tem para a nossa vida têm um preço. E às vezes esse preço muitos não querem pagar. E mediante ao assunto que você falou de quando Deus te orientou a deixar o serviço, foi uma renúncia que Deus te solicitou fazer para que pudesse desenvolver o propósito que Deus tinha para a sua vida. E hoje a gente vive em dias que renúncias são bastante dificultosas de serem aceitas. A gente vê no meio dos jovens, no meio da igreja, pessoas que têm dificuldade de renunciar coisas, renunciar momentos, para viver o que Deus tem para a vida deles. A partir dessa primeira renúncia, obviamente, deve ter tido outras renúncias que você precisou fazer para viver tudo que vocês estão vivendo hoje. Mas qual foi a renúncia mais dificultosa que você teve que se posicionar para ouvir a voz de Deus e renunciar? Foi essa do trabalho ou teve alguma outra? Não, acho que é a nós mesmos, né? O nosso orgulho, o orgulho, eu acho que é a pior das renúncias, que você tem que deixar de lado, renunciar ao seu eu, aquilo que você quer viver. Tipo, eu quero... quando eu era novinha, que a gente namorava, eu falava pro Cleito: eu não quero casar, não. Eu quero fazer faculdade, eu quero ter meu apartamento, eu quero ter meu carro, eu quero... eu não quero casar, não, onde já se viu? Dele: calma que eu tô orando. Falava assim: calma que eu tô orando. Então, ore. E Deus ouviu, né? Ele orou bastante. Ele tá crente. E eu acho que é você abrir mão daquilo que você quer viver para viver aquilo que Deus tem para você. Quando você entende que aquilo que Deus tem é muito maior, é muito melhor, é muito mais perfeito, você renuncia fácil. Porque quando você entende a grandeza de Deus, aquilo que Ele pode fazer, você tem fé no poder de Deus, no sobrenatural. Imagine, o Deus que viu-a respirando naquela manhã. Você sabe como que você vê uma pessoa que respira? Você tem que chegar pertinho
né? Quando, tipo, alguém desmaia lá, né? Só que morreu, você tem que sentir o ar ali, porque o ar você não vê, né? Você tem que sentir ali o pulso da pessoa para saber que a pessoa tá respirando. Então você imagina o quão pertinho Deus chegou de mim ali, né? Ele tava ali pertinho, vendo eu respirar. Eu falei, uau, um Deus que é tão grande, que fez o céu, fez a terra, se importou com o meu respirar ali naquela manhã e ainda veio falar para mim e ainda me deu um presente maravilhoso, que foi dar a vida, que só Ele pode dar a vida. Então esse sobrenatural que esse Deus faz, aquilo que eu almejo e sonho, fica pequeno perto do que ele tem para mim. Então, é fácil eu dizer, não quero as minhas coisas, eu quero o que ele tem para mim, né? Sim, E a gente teve que renunciar a muitas coisas, porque... E a gente, graças a Deus, sempre foi desapegado, né? A gente já entendeu cedo aquilo que Deus queria e não se apegou, porque tudo, a palavra de Deus nos instrui a tudo, né? Que tudo que nós temos é para servir a Ele. Tudo porque dele, para Ele, são todas as coisas. Então, tudo que eu tenho é para a glória dele. Então, tudo que você possui, tanto bens como dons, tudo é para Ele. Então, é fácil você entregar, porque já é dele. Você só devolve e administra. Sim, então, quando você certeza. administra, você só devolve para ele, né? E a gente entendeu isso. Daí, quando a gente teve o nosso primeiro carrinho, e a gente era aquele, já viu aqueles memes de líder de jovem com o carro abarrotado de jovem? Era eu e o Cleito carregando todo mundo lá. E uma vez a gente colocou, acho que 11, 12 pessoas dentro de um carro. Num Fusca. Não façam isso, gente, não pode. Hoje tem Uber, né? Na época não tinha. Daí a gente enchia. Então, daí as pessoas falavam, o carro novo também, que a gente enfiava no meio do mato lá, nos retiros, nas coisas aradas lá. Nossa, mas você não tem dó de estragar teu carro aí novo aí no meio do mato? Não é meu. Ele que me emprestou, só tô administrando. Então, você entender que vidas é mais importante do que coisas, pronto. Você entender a visão de Cristo, ter a mente de Cristo, tudo fica mais fácil. Você desapega. E quando eu era criança, meu pai se mudava muito. Eu chamava ele de nômade, parece cigano, que não para. Mas eu acho que tudo que a gente vive, até mesmo na infância, Deus, ele traz... Deus não deixa nada assim para trás, ele usa também. E essa questão de desapegar, eu já tenho isso desde criança, porque sempre eu tive que deixar algumas coisas para trás, porque não dava para levar na mudança. Então, filha, você vai ter que deixar isso, vai ter que deixar... Não, tá bom, né? Fazer o quê? Né? Chorava, né? E ia embora. Deixava as coisas e ia embora. Ia para outro lugar, outra cidade. Então, eu acho já que é um trabalhar de Deus. Eu já era desapegado. E de quando a gente teve que vir embora pra cá, pra Ponta Grossa, eu deixei minha casa, eu fiz ela do jeito que eu queria, eu tinha planejado lá meu quarto, tudo. E as pessoas, nossa, mas você fez a casa aqui, vai deixar? Eu falei, eu vou deixar tudo, porque, né, se você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e aquilo que nos espera, a gente é muito maior do que tem aqui. Então, tudo que o mundo possa nos oferecer não é nada perto daquilo que Deus tem pra gente, não se compara. Verdade. Por isso que a gente se desapega e entende que o mais importante são pessoas e não coisas. Glória a Deus. Ele nos oferece o reino, né? O reino eterno, né? E a gente às vezes fica no material, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente vê e esquece daquilo que é real, daquilo que é eterno, né? E Jesus, ele mesmo fala isso. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me, né? E como a Mayara falou, acho que o mais difícil realmente, Mayara, é você negar os seus próprios interesses, né? A gente percebe uma geração hoje que quer servir a Deus e quer ser cristão, entre aspas, mas tem a vida mundana. Está praticando coisas que desagradam a Deus, estão em lugares que Deus não habita e que Deus não aprova, e se dizem cristãos. A gente percebe hoje muito no meio gospel, né? Os cantores gospel, os músicos que se dizem que crentes e tocam na igreja, os cantores que se falam cristãos, mas estão vivendo em meio e praticando atitudes e coisas que não agradam a Deus, não provém de Deus. Então o evangelho é simples, mas é renúncia, né? É que é você olhar para si e dizer, eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, né?
Eu não tenho mais o poder de escolha. Eu sou o servo dele. É ele que vai me direcionar, é ele que vai me guiar, é ele que vai me levar, é ele que vai colocar a sua obra na minha vida e não eu que vou escolher mais nada, né? A partir do momento, como você falou, que a gente entende isso, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis, né? Os discípulos mesmos, quando Jesus chamou e os pediu para que seguissem, a Bíblia fala, eles largaram o barco, largaram as redes, largaram aquela profissão que eles estavam habituados e aquilo que eles tinham experiência, estavam firmados, eles negaram isso para servir o Mestre. E de igual modo somos nós, né, Mayara? Para nós vivermos algo com Deus, experiências sobrenaturais, precisamos nos desapegar a coisas que nos aprisionavam anteriormente, né? Isso, renúncia. Essa é a palavra, né? Acho que todos da Bíblia tiveram que renunciar a alguma coisa. Por que que a gente vai ser diferente, né? Deus também quer algo. Porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe aonde o nosso coração tá. Sim. E é naquilo que ele vai pedir. Abraão mesmo. Imagine, pediu, meu Deus, pediu um filho, né? Mas espera lá, por que que Deus pediu para Abraão um filho? Será que o coração dele estava ali? Não, né? Porque ele foi lá e não cedeu. E a fé dele... Sim. Bom, se eu matar meu filho, Deus vai ressuscitar. Isso é fé, né? Acreditar naquilo que Deus tem para você é muito maior do que... Tipo assim, se Deus te pede algo, você tem a certeza que aquilo não vai te fazer falta. Porque ele vai suprir além daquilo que você está oferecendo. Porque Deus não precisa de nada. Né? E Sim. nada que a gente possa dar para ele vai pagar o que ele fez por nós. Não tem preço, né? Então, quanto mais você puder se doar para Deus e entregar o teu melhor, tanto dom daquilo que Deus está te dando para administrar e você conseguir administrar isso com êxito e entregar na mão de Deus, isso se multiplica de uma forma que você não compreende. E é maravilhoso ter a fé nesse Deus que a gente serve, do Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, no Deus que faz tudo possível, naquilo que às vezes você fala, nossa, mas é tão pouco, Senhor, aquilo que eu tenho para te dar. Mas o pouco que você tem pode ser muito para outra pessoa que está do seu lado ou perto de você. Às vezes a gente acha, mas eu tenho tanto pouco conhecimento da palavra, né? Eu sei tão pouco, mas esse pouco que você sabe é muito para alguém que está com fome, que está com sede de ouvir alguma coisa de Deus, né? Eu me lembro muito da história de Jó, quando Satanás se apresenta diante de Deus e ele está vendo a fidelidade de Jó, Emanuel. E ele diz assim, Jó está sendo fiel ao Senhor, porque o Senhor tem cercado ele de bens. E Deus vai dizer, você pode tocar em tudo que ele tem, só não tira a vida, não toca na vida. Deus, ele está nos mostrando uma lição, porque quando Deus fala em tudo que ele tem, ele está falando de ter coisas. E quando Deus fala de vida, Deus está falando de ser. Então Deus está mostrando que na balança de Deus, o ser pesa muito mais do que o ter. Sim. Ele está mostrando que isso vem na frente. Infelizmente, hoje existe uma inversão de valores, que às vezes pessoas colocam o ter antes do ser, quando Deus quer que a gente faça ao contrário. Porque se eu colocar o ser antes do ter, se eu priorizar ser em Deus aquilo que Deus quer que eu seja, Deus também fará que eu tenha aquilo que eu almejo ter, porque Ele é dono de todas as coisas. A gente vai perceber que Satanás vai tocar no que Jó tem, e Jó sabe quem ele é em Deus. O ser para Jó vem antes do ter. Ele continua fiel. E quando todo aquele vento passa, o que Deus vai fazer? Deus vai devolver tudo o que Jó precisava ter, que Deus tinha designado para ele ter. Em dobro. Então a gente precisa priorizar isso, ser antes do ter. Porque quando eu priorizo isso, algo que você citou durante a conversa, eu começo a identificar aquilo que Deus me chamou para ser nele. E quando eu sei o que eu sou em Deus, palavras contrárias não me afetam mais. Aquilo que Satanás quer dizer ao meu respeito não me afeta, até porque eu sei que Satanás é o pai da mentira. E isso é muito importante. E tem pessoas que, infelizmente, elas estão vivenciando um momento difícil por não identificar aquilo que são em Deus.
Eu já encontrei muitas pessoas, Wilson, Maiara, que falam bem assim, como que eu faço para descobrir o propósito de Deus na minha vida? E eu acho que é muito importante isso de eu me aproximar de Deus, priorizando aquilo que Deus me chamou para eu ser nele, que Deus comece a identificar isso para mim. E hoje, a gente precisa muito disso, porque hoje Satanás quer mudar esse princípio, mas ainda o princípio de Deus, os valores de Deus, sempre continua sendo Amém. ser antes do ter. E é interessante que você falou no começo que lá atrás, quando você ainda tinha um receio de todo esse propósito de Deus, do que Deus queria fazer na vida do Cleito, Deus usou alguém para falar com você, para contar uma história da vida dela. Eu me lembrei da conversa que a gente teve com o pastor Isaías aqui, que ele disse sempre, é bom ouvir pessoas que já passaram pelo caminho que Deus quer que a gente passe, porque a gente aprende. Porque um dia você ouviu alguém que priorizou o ser, que foi um exemplo para a sua vida, e hoje, por causa de você ter ouvido e priorizar isso, você está sendo um exemplo para outras pessoas. Quem diria, talvez você não pensava que um dia você ouvia alguém, mas hoje tem pessoas que param para ouvir você. Então é tudo Deus que faz isso daí. E a gente precisa muito disso daí. Isso fala de essência, isso fala de conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso. E lembrando de algo que aconteceu, eu até estava contando pro irmão lá da igreja. Um dia eu estava estudando sobre a viuvinha, né? Porque eu ia passar para as crianças o que era a oferta, falando sobre oferta, e eu fui ler o texto da viuvinha e comecei a montar a mensagem com visuais e montando as moedinhas, a caixinha. E Deus foi falando comigo ali através daquele texto, né? Aí chegou um dia no culto da mocidade, onde a oferta nunca era feita pelo grupo de louvor. Sempre era alguém dava uma palavra, cantava um louvor avulso e era feita a oferta. E naquele dia o Oséias pegou e falou assim, o nosso líder, né? Pegou e falou assim, hoje o louvor vai fazer oferta. Deu, opa, tem alguma coisa aí. Eu comecei a tremer. Falei, então eu vou falar. Então tá bom, beleza. Chegou, a gente foi fazer o louvor. Eu dei a palavra que Deus tinha falado, da viuvinha. Cantamos o louvor, foi retirado a oferta. Só que Deus, ele age por trás, né? De tudo que a gente consegue ver, tem o que a gente não vê. Depois que acontece, que alguém fala, que você entende. O missionário que trouxe a palavra no culto, ele estava precisando de um valor. E o Oséias tinha colocado no coração dele de passar o valor da oferta do culto para esse missionário. Então Deus já trabalhou no meu coração, trabalhou no coração do Oséias. Ele abençoou a todos que estavam presentes antes no seu trabalho para que trouxessem oferta e ofertaram naquele culto, né? Não por causa da minha palavra, né? Mas porque Deus estava movendo. Aí quando você entende o poder de Deus, como o reino de Deus se movimenta, é extraordinário. Aí o irmão pegou o valor e chorou. Era esse valor que eu precisava. Glória a Deus. Né? Aí quando eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu achei que era para me falar para as crianças. Depois eu falei para as crianças, né? Mas Deus, ele põe em nós aquilo que ele já quer fazer. E a gente faz parte de um plano maior que não é só você. Não é só por você. Tem muitas outras pessoas que Deus quer abençoar através da nossa vida por uma pequena coisa. E Deus usou também aqueles que ofertaram. Sim. Eu falei, o outro que orou, o Oséias que entendeu e chamou o louvor do nada, né, para ofertar, porque Deus, ele transcende o natural, aquilo que você acha que é para ser, Deus faz o inverso, você não entende, mas é Deus fazendo o sobrenatural, né, dele para abençoar uma vida, né? Verdade. Josué, quando, né, o sol para. Você imagina o poder de Deus fazer o sol parar? Ah, e esse Deus é maravilhoso. Então, não deixa esse Deus, mas de jeito nenhum. Glória a Deus. E, Maiara, é tão interessante isso, porque quando a gente estava vindo, Diego, para aqui, pro estúdio do Atalaias Cast, né? A gente estava comentando sobre isso. Sobre nós sermos instrumento de Deus na vida de uma pessoa e ser canal de bênção na vida dela. Às vezes uma pessoa está no fundo do poço, tá
vivendo coisas terríveis. E Deus nos prepara e nos capacita, e nos dá experiências para nós alcançarmos essas pessoas com uma palavra de Deus para o coração dela. E o Diego estava contando alguns testemunhos que ele teve de pessoas que estavam realmente no fundo do poço. E foi usado por Deus, né, para alcançar aquela vida, para trazer uma palavra de consolo, para trazer uma palavra que venha confortar a alma daquela pessoa. E a Mayara não é diferente aqui nos Atalaias de Cristo, né? Meninas foram até você, diversas meninas, diversas situações diferentes. E você foi um instrumento de Deus para abençoá-las, para frutificar no coração delas uma palavra do céu, né? A tua experiência de vida, o teu testemunho também alcança muitas pessoas que estão nos assistindo nesse Atalaias Cast. E eu queria, Mayara, que nesse momento que a gente está já caminhando para o final, que você trouxesse uma palavra para as meninas que nos escutam, para os jovens que nos escutam, para que eles venham acalmar o coração e confiar em Deus. Eu sinto que Deus tem algo especial. Amém. Na noite de hoje. Glória Vidas a Deus. estão nos assistindo e precisam de uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra do céu para o coração delas. E eu sei que nessa noite Deus tem um encontro marcado contigo. Então eu queria que a Mayara, nesses minutos aí que a gente se aproxima para o final, que você pudesse compartilhar com eles e com aqueles que nos escutam uma palavra de Deus no nosso coração. Bom, eu sempre fui, desde criança, estimulada à fé, né? Eu cresci num lar cristão, mas que teve também muitos problemas. Mas isso não afetou a minha fé em Deus e aquilo que minha mãe sempre dizia, né? Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, a mãe foi para uma vigília de oração e eu chorei. Falei, mãe, eu quero ir. Ela, não, tá muito frio, fica aí, não vai não. Falei, mas eu quero ir, mãe, eu quero ir. Não, você vai ficar. Eu falei, tá bom, então. Aí ela foi, eu falei, quer saber? Eu só saio daqui de joelho a hora que a mãe entrar na porta, porque eu vou orar aqui em casa. Eu dobrei o joelho, tinha 10 anos, e eu fiquei orando, falando com Deus até minha mãe chegar. Eu falei, eu não vou orar na igreja, mas eu vou orar aqui em casa. E fiquei orando, e eu entendo que a partir dali eu comecei a entender que você está aos pés do Senhor, isso muda tudo que você vive, tudo que você tem expectativa. Então, se lance aos pés do Senhor, busque a presença de Deus. Talvez você não tenha tempo de comer da palavra ou de fazer devocional, que às vezes as pessoas se prendem, né? Ah, eu tenho que fazer devocional. Gente, não tem, que tudo já foi feito na cruz por nós. O importante é você conhecer, sim, no teu tempo, não tem problema. Deus, ele te entende, né? Ele não oprime ninguém a nada, mas se você tiver de sacrificar e fazer um esforço em buscar em Deus algo a mais, melhor ainda. Mas se não se culpe. Hoje todo mundo fala, tem que fazer. Não tem que nada. O sacrifício já foi feito na cruz. Então entenda que quando você entrega tudo nas mãos de Deus, coloca nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. Não interessa o que você coloca lá, mas o que você coloca lá, tenha certeza que o extraordinário de Deus acontece na nossa vida, porque o nosso Deus é Deus de maravilha, é o Deus que criou tudo, que formou tudo. Ele é poderoso e eu tenho muita fé nesse Deus, que ele age no sobrenatural, ele faz o impossível mesmo. Eu creio no poder de Deus e creio que essas pessoas que estão assistindo também podem crer no poder de Deus, pode dobrar o joelho agora e orar, pôr na mão de Deus a causa necessária, que eu tenho certeza que Deus, ele age no sobrenatural e ele faz o impossível acontecer. Porque eu lembro de Zacarias, quando ele foi sorteado de anos como sacerdote para entrar, acender o incenso. E o anjo vem e fala para ele, sua esposa vai ter um filho. Mas como assim na velhice? Né? Ele, então você vai ficar mudo. Né? E quando o anjo encontra Maria e conta para ela, sua prima tá grávida, sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Glória Aquilo a que é Deus. impossível para o homem, para Deus é possível. Amém, Jesus. Glória a Deus. Né? E não tem nada que esse Deus não possa fazer, não tem causa impossível, não tem nada na justiça, não tem nada aqui do homem que ele não é capaz de suprir e fazer. Então, creia, ore com fé, coloque nas mãos de Deus que o sobrenatural vai acontecer, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém, Mayara. Aproveitando esse finalzinho, Mayara,
Existe uma frase que dizem que por detrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mas eu acho um pouco equivocado, Errado. porque Deus não chamou ninguém para andar um na frente e um atrás. Mas sempre do lado de um grande homem tem uma grande mulher. E Deus uniu propósitos. E hoje, infelizmente, a gente vive em tempos que muitos jovens... Deus tem um propósito para a vida deles, só que às vezes no que tange a relacionamentos, eles têm buscado fora. E muitas das vezes o propósito está dentro. E como Deus os abençoou um relacionamento onde Deus tem nos abençoado cada dia mais na liderança, qual é o conselho que você deixa para o jovem hoje que está em busca de um relacionamento e às vezes, pelo desespero, tem buscado fora o que não é para ser buscado fora? Bom, o conselho que a minha mãe me deu, né? Eu tinha 12 anos, brincava de boneca, e ela falou, vai orar pelo teu esposo. Eu, que esposo? Eu não quero nem casar. Vai orar pelo teu esposo. Eu, tá bom. Aí eu dobrei meu joelho com 12 anos e já comecei a orar pelo meu marido. Falei, Senhor, não conheço, não sei quem é, mas eu sei que o Senhor já preparou, então que eu consiga encontrá-lo. E eu comecei a orar pelo meu marido antes mesmo de pensar em casar. E também não busquei em fora, eu conheci o Cleito numa vigília de oração. Eu estava buscando, nem estava buscando namorado, estava buscando a Deus. Então sempre se preocupe em buscar a presença de Deus. Glória a Quando Deus. você está nele, ele te acrescenta pessoas, te acrescenta relacionamentos, tanto quanto relacionamento amoroso, como amizade, como pessoas que também têm o mesmo propósito. Ele une propósito também em amizades. Sim. Então você tem que observar a pessoa. Se ela também renuncia ao mundo igual você, legal ter essa amizade. Se ela não, então também não é bom ter na sua vida pessoas que não renunciam também àquilo que você renuncia, porque você pode ser influenciado em vez de influenciar. Verdade. Então é isso aí, Diego. Isso aí, né? Glória a Deus por esse podcast, esse bate-papo com a Mayara, né? E eu creio, Mayara, que a nossa conversa hoje alcançou vidas, né? O seu testemunho de vida. Com certeza. Aquilo que você compartilhou conosco aqui. Alcançou corações, né, Diego? Com certeza. E eu sinto, cada podcast que a gente faz aqui, eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio, Diego. Eu acho que, além de tudo isso, além de todo o conteúdo que nós estamos aqui realizando e compartilhando com vocês, acima de tudo isso, Deus está no nosso meio, Mayara. E esse propósito e esse Atalaias Cast tem essa finalidade também, de frutificar, de gerar mudança, de ser um instrumento de Deus na tua vida. Então que a nossa conversa hoje, Mayara, possa estar gravada no coração de vocês, pessoal. Amém. Vivam experiências com Deus, né, Mayara? Mayara finalizou com uma frase muito interessante. Você precisa estar em Deus para as demais coisas virem. Às vezes as pessoas focam no relacionamento, Sim. as pessoas focam no emprego que precisa ganhar, as pessoas focam no ministério, mas esquecem do principal, que é estar em Deus. Quando você está em Deus, aquela pessoa que também está em Deus vai se encontrar com você, né, Mayara? Então que Deus te abençoe, Mayara, abençoe o Cleito, abençoe o Samuelzinho, abençoe vocês de maneira especial. Eu gostaria que você orasse por nós nesse final, né, Diego? Com certeza. E orasse também por as pessoas que estão aí nos assistindo, as pessoas que acompanharam até aqui o nosso Atalaias Cast, que você possa ser uma bênção e você possa trazer para você esses ensinamentos, né? Você possa ser um instrumento de Deus nessa geração. Então, Mayara, ore por nós, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Amém, privilégio Jesus. de te servir, Sim, de adorar Pai. a tua presença, de Glória a entender a Deus. tua voz. Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus que está no Kairos, não no Cromos. Senhor, nós entendemos Sim, que Jesus. o sobrenatural é possível. Senhor, a quem estiver ouvindo este podcast, seja alcançado, Sim, meu Senhor, Pai. pelas tuas mãos, Amém. porque o Senhor não se prende ao tempo ou à hora que esta pessoa está ouvindo. O Senhor alcance esta vida. Senhor, nós falamos aqui que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus que faz milagres, Aleluia. que o Senhor é um Deus que Sim, transcende Deus. o sobrenatural para agir na vida dos teus filhos. Senhor, meu Deus, que esta pessoa que dobrou o seu joelho, Senhor, ou que está orando, Senhor, a tua presença, que ela possa apresentar Sim, aquilo Pai, em que nome está de no Jesus. coração, Senhor. Meu Deus, entra com providência
providência nesta vida, supre, Senhor, as necessidades e que elas possam, Senhor Jesus, se esvaziar de si mesmo, para que o Senhor possa enchê-las da tua presença e este espaço, Senhor, que está no coração vazio, possa ser preenchido, aquecido pelo poder do teu Espírito Santo. Jesus, entra neste lar, que haja mudança de vida, Senhor, que haja avivamento, porque o Senhor está habitando dentro deste ser humano especial que o Senhor formou para a tua glória. Obrigado, Senhor, por este podcast e que possa, Senhor, frutificar na vida dos teus filhos cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Encerramos mais um podcast Atalaias Cast. Não esqueça, esteja em Deus. Seja em Deus aquilo que Ele quer que você seja. E todas as demais coisas, Deus lhe abençoará. O que for precisar renunciar, renuncie, porque vai valer a pena. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa. Não esqueça, curta, comenta, compartilha para muita gente esse podcast. E você que não é inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações e é um prazer tê-los vocês sempre nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Maiara. Obrigado, Rios. Mais um dia aqui e até a próxima. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.